Pegar outros canal, estamos de volta, mais um vídeo para você que está nos acompanhando. Pessoal, vamos falar um pouco sobre o governador de São Paulo que está querendo tampar o sol com a peneira, com um dedo, e está enganando a população como um todo, um crente de Araque, que se você for ver o que ele está fazendo, as pessoas que foram mortas nessas atrocidades que aconteceu em São Paulo, a privatização, vamos entrar nesse mérito da Sabesp, que ele colocou aí em torno de quase de 9 a 12 milhões de comissão no bolso, entregou o setor estratégico, que teve aí por detrás grandes incorporações com a Merrill Lynch, JP Morgan e Chase por detrás. Eu já falei isso para vocês, entende? Tudo que é privatizado tem fundos de fora, porque é assim que eles trabalham. Eles roubam os setores estratégicos, porque é dessa forma que o capitalismo ele consegue ir sobrevivendo, ainda mais agora com o técnico feudalismo, né, com as plataformas digital, você não percebe. E o cara colocou aí 12. Agora 12 milhões de comissão no bolso. Ele vai continuar destilando ódio, porque ele acha que o que ele está fazendo, ele está realmente mostrando trabalho para a sociedade, mas não é bem por aí não. E você que me acompanha, você que está assistindo aí, cuidado para você não trocar a sua salvação por um prato de lentilha, isso é importante. Ou seja, o próximo agora é o Correio. Então se cria uma má imagem, cabide de emprego, o setor estratégico serve para nada, tá dando prejuízo, com a ajuda da mídia, porque você sabe que os conglomerados, principalmente o Main Street no Brasil, a mídia corporativista, ela participa daquelas 15 mil famílias que vivem da banca, do sistema e do rentismo. Então eles têm que demonizar, criar uma imagem dizendo que o prejuízo é gigantesco, que o trabalho é ineficiente, que a instituição está dando prejuízo, que não existe em todos os aspectos algo importante e congruente para poder ajudar a população como um todo, que precisa ser privatizado, só que o pessoal não entende que o Correio tem subsídio cruzado. Você está entendendo? Que o FedEx, que a UPS ou qualquer outra empresa não vai entrar lá no mato, lá na rocinha, ou lá atrás da floresta, ou lá em cima do morro, que depois você desce, entra num caminho que chega perto da praia para entregar um pacote. Isso é tudo balela de neoliberalista que não vive o princípio. Agora vem a farsa do ICMS que eu gostaria de explicar para vocês, e presta atenção para que a gente possa entender que isso é tudo discurso tecnocrata, populismo, entendeu? E questão fisiológica, porque tá chegando aí 2026, então um crente de Araque que aprende o que é certo e vive os princípios errados fora, ele arrasta a multidão, porque o que está em jogo é vender o moralismo. As pessoas não querem discutir a política verdadeira, elas discutem a política fracassada, né, da representatividade, que mesmo assim é desconsiderável para uma sociedade que está sendo pauperizada e despolitizada a cada minuto que passa. Você não está vendo o que está acontecendo? O que é certo hoje se tornou errado, e o errado se tornou certo. Então a gente precisa entender que a jogatina é puro populismo. Então nós vamos cortar o ICMS para baixar, entendeu? A alta dos alimentos. O pessoal tem que entender que existem vários fatores. Vários fatores. Quem produz, quer ver? Presta atenção. O agrobusiness, ele dá prejuízo. O agronegócio, ele dá prejuízo para o país. 50% do agrobusiness é pago em dólar, é Embrapa, recebe subsídio. Ele é lobby, ele dá golpe. E o que ele retém está em companhias offshore. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Companhias offshore com o dinheiro aplicado lá fora. Ou seja, porque a maioria daquelas pessoas que desmata, que queima e que planta, eles precisam de subsídio. E eles precisam de fertilizante. Fertilizante vem de fora, porque o Brasil não produz o suficiente. É pago em dólar. Então o custo é extremamente caro, você está entendendo? Para produzir. Então o que acontece muitas das vezes que as pessoas não entendem? Se nós tivermos problema no Rio Grande do Sul, conflitos de depuração étnica ao redor do mundo, juros, high inflation, pauperização de escala global, de superação dentro da centralidade de liquidez do capitalismo. Tudo isso afeta as cadeias produtivas. Questão climática, vírus, guerra, estabilização
e migração de refugiados, contenção, política de contenção, economia panificada, Estado... Tudo isso reflete para poder pauperizar e as pessoas não entendem a alta do alimento. E tudo isso é repassado, porque o governo, os caras que plantam da economia, da agricultura familiar, não recebe subsídio. Quem recebe é o agrobusiness. E essas pessoas estão vendendo para fora o arroz, vendendo muitas vezes o feijão para fora, porque o dólar está em alta. Conclusão, se você tem uma empresa, você tem contratos internacionais que vai te pagar o dobro, você vai vender para fora ou para dentro. Então o olho dessas pessoas que só pensam no próprio umbigo, estão nem aí. Então o preço sobe. Porque os governos proto-fascistas acabaram com os estoques reguladores. Então a gente não tem reserva do José do Egito. 7 anos de praga lá, lembra? 7 anos de fartura, 7 anos de tragédia. Então, o que acontece? O impacto do ICMS é puro discurso fisiológico, porque ele vai, entendeu? Ele vai... Você reduz o ICMS para enganar a população e lá na frente, os comerciantes, ou seja, o distribuidor, eles vão absorver essa margem para poder recompor os lucros. Porque lá na frente existe um mecanismo que vai ser colocado e repassado. É que nem o Pix. Aqui o Pix, eu vou morrer se não tiver o Pix. A cabeleireira, a mulher que faz a unha. O cara que vende manga. O cara que vende abacaxi na rua. O cara que vende churrasquinho. Ou hot dog, o pastel na feira. Tem que passar o Pix. O Pix não é o problema central do país, cacete. Acorda. Existem problemas fatais. A polícia mata a cada 23 minutos um cidadão de bem no Brasil. 19 a 35 anos de preferência negro. Existem outros fatores. Você está entendendo? Olha a nossa taxa de juros, meu amigo. Você vai no banco para montar um negócio porque você quer ser empreendedor, porque a liberdade existe e você cai no conto do vigário. Você está entendendo? Você pega um empréstimo com juros lá no espaço, a sua margem de lucro é 20%, 30%. E o seu empréstimo mais de 60%. Qual é a vantagem que você está levando com isso, meu amigo? Então, essas medidas são insustentáveis. Por quê? Porque o que acontece? Essas mudanças estruturais da produção, da logística, principalmente do preço dos alimentos, continua a oscilação cambiais, porque tudo é indexado. A nossa economia tem indexado, você precisa entender isso, através de conciliação de classe. Tudo que o Brasil compra de fora não paga em real, paga em dólar. Então o governo vende a ideia que está ajudando o povo, mas na prática ele só está adiando um problema. Você sabe muito bem que o verdadeiro problema dos preços do alimento no Brasil não é ICMS. Mas sim um modelo econômico baseado em quê? É o que eu venho falando. Em vez de o povo lutar, nós se unimos para lutar para destruir o modelo, o pessoal fica destruindo, tá preso em paixão por pessoas. Porque o Brasil não é o ICMS, mas sim é o que? O modelo econômico baseado na especulação. Essa lei da atração do nosso povo. De contração de mercado, de ineficiência logística, de dependência de commodities, exportador. Então, um governo populista, fisiológico, tecnocrata, que engana o povo com a Bíblia debaixo do braço, usa a distração desviando os focos dos verdadeiros problemas centrais, certo? E causa alto custo na vida das pessoas. É o que nós estamos vendo, literalmente. E você não percebe. Por que você não percebe? Porque você está preso nessa dicotomia, você não consegue enxergar. Então o que acontece aí depois em contrapartida? Lá na frente você vai ver um endividamento da dívida, certo? Porque o governo ele vai emitir a dívida para cobrir essa contrapartida e o que aconteceu com o Pix foi a mesma coisa. Mas o Pix não sei o que vai acabar, deixa eu concentrar nisso para você entender que não é o problema central do país, mas você paga. O Pix é pago, meu amigo, você não acorda. Para você gerar a chave, para você gerar o mecanismo, que é um aplicativo, um app, que a gente fala em inglês, tem custo estrutural, meu amigo. E o governo coloca lá em outra bechinha que você paga lá na frente. Porque eles têm a fórmula congruente, meu amigo. Que mundo que você está entendendo, que você está vivendo. Aí o que acontece? Aí vem as taxações, aumento de custo de vida. Você não entende que tudo isso é repassado, às vezes até no imposto sobre combustível, energia, serviços financeiros que você muitas das vezes não entende. Aí tem a desvalorização da moeda, se o governo
tenta cobrir um rombo imprimindo dinheiro, porque o governo não imprime dinheiro, quem imprime são os bancos, através do MMT, eu já expliquei para vocês, por causa da lei de renúncia fiscal 2001, mas o governo pode emitir títulos, vender títulos para o mercado. Só que o mercado é filha da mãe, para não falar outra palavra, não vai querer comprar os títulos. Você tá entendendo? Como é que o Lula, como é que a esquerda em geral, como é que nós conseguimos em geral, assim, a população, o Brasil em geral, conseguir colocar 300 e poucos bilhões de reserva cambiais lá fora? Pegando dinheiro emprestado, comprando dólar lá em cima, para deixar o dinheiro parado com taxa zero. Meu amigo, vou voltar. Vamos um pouquinho para trás. Você quer montar um negócio porque você quer ser empreendedor, que você quer virar um capitalista. Você não está entendendo o mecanismo. Você vai no banco, o banco senta aqui. Ó, você conseguiu uma carta, eu vou te emprestar 200 mil reais, com juros de mais de 50%. Sua margem de lucro quando você montar um negócio vai ser de 30%. Meu amigo, se 10 é maior do que 30, você está perdendo tempo. O povo brasileiro não enxerga isso. Então, existe a desvalorização de todos esses mecanismos, manipulando a taxa de juros, isso desvaloriza a moeda, que gera mais inflação, que acumula benefício inicial para redução de imposto. Então, o favorecimento dos grandes players que estão na jogada, dos empresários que são distribuidores, aproveitam as brechas, você está entendendo? Para poder aumentar as margens de lucro, enquanto o pequeno comerciante, que é o consumidor final, aquele que vende no mercadinho, vai lá comprar o pão. Você não compra dólar, mas você compra pão. Pão é feito de trigo. O trigo vem de fora, que o Brasil não produz. Você não anda de ônibus? O combustível do ônibus é o quê? Água? Não, é diesel. É petróleo, vem de fora. E você paga, aumentou, sobe a passagem. Então o consumidor final é você, que não entendeu. Então essas medidas populistas, ela é um remendo temporário que só piora a economia do país. Entendeu? A médio e longo prazo. Foi o que o Bolsonaro fez. Para poder se eleger, ele quis cortar o ICMS do... É pura jogada que você não entende. É tipo você tá numa escada que tá subindo. Você vai chegar lá em cima e vai começar a andar. Ou você vai num parquinho e anda numa escada, na roda gigante. Você começa por baixo, tá em cima, daqui a pouco você desce. Acabou a festa. Entende? É algo esporádico. Então esse remendo, né, temporário, ele só vai piorar a economia a médio, curto e longo prazo. Que na realidade envolve a questão de distribuição, logística e tudo isso que você muitas das vezes não entende. Porque você está aí preso nesse dicotomismo. Aí depois nós vimos o quê? Aí vem o endividamento das questões importantes, aí corte das áreas essenciais, porque sem arrecadação o país não vive, porque o país precisa criar um mecanismo de transformação para sair um pouco, porque a metade do nosso PIB vem de arrecadação em cima de pobre, negro, índio, nordestino, que nem eu nasci na favela. Aí eles vão ter que aumentar outros impostos para tampar o buraco, porque o modelo está sendo corroído. Vem a desvalorização da moeda, como já falei para você. Entendeu? Tudo isso por causa do caso dessa porcaria do ICMS. O imposto, você sabe como funciona. O ICMS para poder garantir, porque o povo, ele entra no mercado, entendeu? Ele entra no mercado e ele vê o preço, e quando dói na alma dele, ele começa a dar chilique, dar pitaco. Então o governo usa esse populismo para poder baixar os preços dos alimentos, manipulando a narrativa, entendeu? Do imposto como ICMS, para poder criar uma ilusão que está beneficiando o povo. E o povo vai lá, crente, vai lá, meu pastor, vai lá, o otário, que aí está matando muita gente através dessas chacinas que está acontecendo por aí, você sabe muito bem disso, e que na realidade, quando a estrutura do custo continua a mesma, ou muitas das vezes pior a longo prazo, o populismo só funciona por medidas, né, superficiais, que ele cria um impacto imediato na sociedade como um todo, mas não resolve as questões estruturais. É que nem o Pix. Não, mas que o Pix, que eu vou morrer sem o Pix, não sei o quê, o cara vai lá, demoniza, você não entende. Ah, mas não paga para mandar. Meu amigo, você tá pagando lá na frente. Quando você acorda, você tá pagando o pré-pago mais caro do mundo para estar me ouvindo aqui e você não percebe. Então a questão do imposto sobre circulação de mercadoria e serviço é um exemplo clássico para que você possa entender como o governo usa essa questão fisiológica
Entendeu? Essa retórica para enganar o povo brasileiro que tá aí, ó. Entende? Aí vem a compensação da arrecadação, que é importante você entender, que muitas das vezes os estados e municípios dependem de ICMS. Então, por que não cria um imposto diferente? Nós temos uma forma. Posso estar explicando em outra hora para vocês. Entende? Para o estado e os municípios, literalmente. Entendeu? Aí a falta do impacto real da realidade, do preço, é acarretado lá no final. E você que paga, meu amigo. Entendeu? Então todas essas medidas, elas são insustentáveis. Isso aí é um uso político. O governo vende a ideia de que está ajudando o povo, que na realidade não está fazendo absolutamente nada. E você não acorda, porque no fim, o verdadeiro problema do preço dos alimentos no Brasil não é o ICMS, gente. Acorda, mas sim é um modelo econômico baseado na especulação e na concentração de renda. Que nem um cara, vou terminar, que ficou longo o vídeo. O cara falou, Robert, mas o Brasil tá no caminho certo, cresceu, o PIB subiu, a inflação subiu um pouquinho agora, esses meses, mas isso aqui, tem reserva cambial, isso aqui. Positivo. Tem distribuição de renda? Não tem. Tem acumulação de riqueza? Para quem? Para banco. Só o ano passado, 148 bilhões, primeira cora. Os primeiros 6 meses, que a gente fala em inglês. Qual que é a ajuda que está chegando no seu bolso? Com R$ 1.500 você compra um carro novo e um apartamento para você viver com a sua família? Não é uma crítica, gente. É uma autocrítica. Então a gente precisa fazer a lição de casa. A gente não pode se contentar com 1.500, mas é melhor. Mas o que a gente vai fazer? Só Jesus na causa. Você pode mudar. Participe aqui. Você vai aprender muita coisa. Você vai quebrar seu paradigma. Você vai mudar a sua empatia contra o sistema. E você vai entender o tanto que você é enganado nesse país. E só o povo besta que cai no conto de vigário. Porque ele tem medo de lutar, ele tem medo de transcender. Então ele está em busca, literalmente, sempre em busca de um salvador da pátria. E você não percebe, meu amigo, que está sendo enganado. Isso é uma jogada. Uma jogada que você vai pagar. Puro discurso fisiológico, populista, tecnocrata. De uma política fracassada. O Tarcísio colocou 12 milhões de comissão da venda da Sabesp. O próximo vai ser o Correio. E você vai estar assistindo o Campeonato Brasileiro. Assistindo o Neymar jogando futebol. E você está pagando. Olha aí, ó. O que aconteceu com a Eletrobras. Você não lembra? O ano passado foi privatizado, o ano retrasado? Você sabe quem estava por detrás? A Mary Link de novo. Pense nisso, meu amigo. Acorde enquanto é tempo. Enquanto você ficar esperando o videozinho vir, nossa, eu aprendi, e não lutar, você vai estar dentro do oceano tirando algo com um balde, com um barco furado.